convido a fazer uso da palavra pelo amicus curiae, Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado, PSTU, Dr. Bruno Colares Soares Figueiredo Alves, pelo tempo que lhe foi assinalado anteriormente. Gostaríamos de lançar luz aqui sobre alguns aspectos, a matéria é bastante complexa, e lançar luz inicialmente sobre o aspecto da igualdade, o princípio da igualdade. Fala-se às vezes de tratar desiguais de forma desigual, mas essa lógica é de tratar desiguais de forma desigual, de modo a equilibrar as desigualdades, e não o inverso, e não aprofundar as desigualdades. Não faria sentido tratar os desiguais desigualmente para que se aprofundem as desigualdades. Ou seja, as pessoas que sejam as mais ricas do país vão poder doar 10% de sua renda do ano anterior, o equivalente a 10% de sua renda do ano anterior, para a eleição do ano que vem. E aqueles que recebem um salário mínimo vão poder doar 10% também disso. Ou seja, só por aí a gente já tem uma observação dessa desigualdade. Então, não dá para se tratar da forma igual, digamos, um operário da construção civil e uma empreiteira, ou o dono da empreiteira. Mas, no caso pior, a própria empreiteira, enquanto instituição, enquanto pessoa jurídica, enquanto empresa, que detém um poder econômico muito maior, avassalador, isso cria uma desigualdade. Isso cria uma desigualdade no processo eleitoral, e não só uma desigualdade, eu quero lançar luz nesse aspecto, não só uma desigualdade entre os partidos que estão concorrendo, ou entre os candidatos, que por si só já seria um absurdo, mas cria uma desigualdade que o próprio eleitor passa a ser ferido por essa desigualdade. Porque o próprio eleitor ele só vai ter acesso, de fato, como foi colocado, o Brasil é um país de dimensões continentais, perfeito? Exatamente, o eleitor só vai ter acesso àqueles que receberam financiamentos de grandes empresas. Ele só vai ter acesso à informação daquelas em que determinadas empresas selecionarem como sendo seus candidatos favoritos. Aqueles partidos, como, por exemplo, é o caso do PSTU, que não recebem dinheiro de empresas, esses ficam à míngua. Ou, não precisa ser necessariamente o caso do PSTU, mas qualquer um que opte por não receber e não ser financiado por empresas e manter uma independência, ficará à míngua. Ficará à míngua. Então, é isso que nos traz aqui à tribuna para lançar luz sobre esse aspecto, da questão da igualdade e da desigualdade que se torna, na verdade, uma cláusula de barreira econômica. Bom, essa Corte já avaliou a questão da cláusula de barreira em outra oportunidade. O tempo nem me permite aprofundar esse assunto. Mas um aspecto que eu queria também observar é que é interessante que houve um avanço, inclusive com uma grande iniciativa do Movimento de Combate à Corrupção, que me antecedeu, do combate à compra ao voto. E aí, o combate, digamos assim, no varejo, né? Porque a compra do voto do eleitor. Mas o que há, de fato, quando a empresa financia as campanhas, passa a haver uma compra no atacado do voto do eleito. Porque o voto do eleito passa a estar comprado na hora em que ele é financiado por uma empresa determinada. O voto do eleito vai passar 4 anos ou 8 anos, dependendo do mandato, condicionado àquele que o financiou. Porque, então, o que se observa efetivamente, há um abuso do poder econômico. E é interessante, eu fiquei estarrecido lendo os noticiários de hoje, lendo os jornais, várias declarações dizendo, não, mas não se pode proibir a doação de empresa, porque senão vai haver caixa 2. Então está dizendo aqui, o quê? Vai se fazer o ilícito de todo jeito. O abuso do poder econômico vai ter, sim ou sim. É isso que está sendo dizendo? Não concordamos. Data vênia, todas as manifestações do contrário, não concordamos que essa seja a forma de se solucionar o problema. Manter a ilegalidade, manter o abuso do poder econômico e legalizar o abuso do poder econômico. Essa não é a solução para o problema. Essa não é a solução para a questão. Então, também é interessante o seguinte, porque a própria lei, quando fala da compra do voto, ela fala expressamente que é desnecessário pedido explícito de votos.
Quando a empresa está lá financiando um determinado candidato X, ela não precisa dizer para esse candidato no que é que ela vai votar. Ele tendo 2 neurônios, ele vai conseguir entender muito bem no que é que a empresa quer que ele vote, após eleito. Então, na prática, há uma compra de voto. E, para finalizar, um aspecto que eu gostaria de abordar, fala-se de que, caso essa corte viesse a julgar a apresentação, estaria havendo uma intromissão no legislativo e tal. É muito curioso que, inclusive, que da tribuna, a Advocacia Geral da União tenha mencionado a reforma política. Bom, e é interessante porque o próprio relator mencionou que o processo estava pronto para ser julgado, mas foi suspenso, aguardando que estava para ser votada a reforma política. Só que a reforma política não vem. E por que não vem? Por que é que a reforma política não toca nesse ponto nevrálgico? Porque estes, me perdoem, mas estes que aí foram eleitos dessa forma, a amplíssima maioria que foi eleito por esse sistema, não vai interromper o sistema que ele elegeu. Simplesmente, a cobra não vai morder a mão que ele alimenta. Não vai. Então, se foram eleitos dessa forma, não vão ter uma postura efetivamente de combater isso. Então, é interessante, porque fala-se de que os escândalos de corrupção, na verdade, não seriam exatamente escândalos de corrupção em função disso. Na verdade, está intimamente interrelacionado. Porque é só observar quem são os doadores de campanha. A amplíssima maioria são o quê? Empreiteiros, são empresas que têm interesses diretos no encaminhamento das decisões estatais, sejam porque têm contratos diretos com o Estado, sejam porque empresas que constroem trens, metrôs, o que quer que sejam, empreiteiros ou o que for, ou sejam porque são empresas que, de alguma forma, têm subsídios econômicos, ou seja, toda grande empresa, no final das contas, ela vai ter interesse direto em como vai ser gerido o Estado. Então, essas empresas, na verdade, é isso. Elas vão estar dando a dinâmica de como é que vai ser, o funcionamento do Estado. Então, isso, para finalizar, isso aprofunda uma desigualdade, isso cria uma divisão na sociedade, de modo que apenas uns poucos vão poder decidir o destino político do país. E o processo eleitoral em si, me perdoem, mas passa a ser uma mera formalidade. É isso, obrigado.